12h50. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também com as imagens deste programa de hoje no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco esse programa vira um podcast, vai também para todas as plataformas que tocam aí o podcast. E logo mais, a partir das 17 horas, tem reprise deste programa na Plena TV. Seguindo nesse Omnichannel, nesses canais variados para você acompanhar a gente, amanhã no jornal Folha da Manhã, o impresso, também teremos uma parte destacando aqui a entrevista de hoje. São 7h02 em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, vamos às principais informações. Nessa dinâmica do programa, sempre que a gente traz aqui as manchetes, a gente pede licença a você para inverter essa dinâmica, porque a agenda do nosso convidado hoje é cheia e a gente então vai direto para a entrevista e depois traz essas manchetes e alguns assuntos pertinentes aqui à nossa região e que estão repercutindo, né, tanto no portal folha1.com.br quanto aqui na rádio e em todas as redes sociais também. Só para abrir o programa, antes de trazer aqui e anunciar o nosso convidado, o clima vai mudar esse final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia já está adiantando e prevendo a frente fria que está no sul do país, começa a avançar e chega neste fim de semana aqui na região sudeste, derrubando as temperaturas, expulsando essa onda de calor, com pelo menos uma previsão aí de queda de 15 graus em média. Uma média bem acentuada, né? A gente segue nessa gangorra climática. Teve dia dessa semana que a gente passou por aqui com 35 graus. E podemos ter nesse final de semana noites bem frias em relação a essa semana, por exemplo. A previsão não traz chuva por enquanto e para hoje segue ainda com tempo quente, 32 graus, né, no dia de hoje, de máxima e 19 de mínima. Agora faz 20 graus aqui no centro de Campos. Com o Edmundo Siqueira na bancada, nós temos o prazer de receber neste programa de hoje o professor titular de Ciência Política na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, e colunista do jornal Estadão, professor Carlos Pereira. Ele veio para conversar com a gente nesta manhã sobre a relação conflituosa entre os poderes do Brasil, a democracia em tempos de eleições municipais e o livro Por que a Democracia Brasileira Não Morreu. Vamos conversar então direto aqui com o professor Carlos Pereira. Deixa eu só registrar que o Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, ficou muito fácil agilizar aí a sua vida, resultados de exames e muito mais. Baixe o aplicativo e já comece agora mesmo a acessar todos os benefícios. E o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Uma das mentes pensantes da nossa academia e também empresta o seu conhecimento à imprensa através do jornal Estadão, professor Carlos Pereira, que prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, nessa eu diria, incansável luta por esse exercício de explicar e mostrar e tentar entender aí para todos os brasileiros, para todo mundo, o que é de fato a democracia. Muito bom dia, bem-vindo, é um prazer, professor. Prazer estar aqui com você e conversar com os seus ouvintes.
Obrigado, seja bem-vindo. Meu caro Edmundo Siqueira, eu trago você o seu bom dia e pedindo já para abrir essa pauta e aproveitar e otimizar ao máximo esse tempo aí com o professor Carlos Pereira. Bom dia, Edmundo, bem-vindo. Bom dia Nogueira, bom dia Beto aí na técnica, bom dia nosso convidado, professor Carlos Pereira. Vou conversar um pouquinho, mesmo que menos tempo que a gente gostaria, mas vamos otimizar o tempo como o Nogueira citou. Bom dia, sobretudo, a quem nos ouve, quem nos acompanha, quem vai nos ver depois aí nas plataformas da Folha. O professor, você é um dos grandes nomes aí para ouvir sobre essa questão do país, né? Está sendo bastante requisitado aí na mídia nacional e tal, justamente por tempos complicados que passamos, né? O senhor escreveu um livro recente, publicou. Quando é o seu livro? É desse ano, 2024. Acabei de publicar agora em junho de 2024. Pela Companhia das Letras, né? O livro Exatamente. Bastante recente, que o próprio título... Isso aí. O título já é bastante sugestivo, né? Porque a democracia não morreu do Brasil. E realmente a gente me parece ter uma democracia mais sólida do que achávamos, né? Vivemos já 30 anos dentro de um regime muito bem imposto, né, pela Constituição de 88, e a democracia de fato sobreviveu. Porém, a gente está vivendo um esgarçamento, uma relação entre os poderes bastante difícil no país. Me parece que isso não tem arrefecido, não tem diminuído, tem ao contrário. E agora, recente, o Supremo, né, nesse embate aí com o Congresso em relação às emendas, o Supremo com Elon Musk, o Supremo enfim, com tantas relações do Brasil e do mundo, né, trazendo para uma questão que o Supremo deveria ser, de fato, o guardião da Constituição e não alguém que arbitrasse sobre qualquer assunto que chegasse na esfera do país, né? Nós tivemos um inquérito aberto ali de ofício pelo Supremo, que talvez tenha na origem alguns problemas, mas que na época da tentativa de golpe, na época da eleição passada, foi bastante importante a atuação do TSE e tal. Mas a pergunta é a seguinte: o senhor acha que o Supremo, a atuação política e tal, que tudo já discute há bastante tempo na academia, né, tem chegado na discussão das pessoas, o Supremo deveria, em tempos de normalidade, considerando que estamos em tempos de normalidade, deveria ter um papel menos ativo na sociedade, ser um guardião realmente? Ou você acha que não, que isso é uma realidade que o Brasil, a democracia do Brasil, ela permite e espera disso do Supremo? Como é que você vê essa questão? Ô, Edmundo, muito obrigado. Essa pergunta é muito complexa, muito difícil de responder, mas eu vou tentar aqui. Conflito, vamos dizer assim, é da natureza de regimes caracterizados pela separação de poderes, né? Diferentemente de regimes parlamentaristas, que você tem a unificação de poderes, em que o chefe do executivo ele é escolhido por uma maioria parlamentar, no presidencialismo, o chefe do executivo ele é escolhido de forma independente do legislativo, né? Então, eles têm fontes diferentes de sobrevivência e eles têm fontes diferentes de legitimidade. Então, é muito comum em regimes presidencialistas que existam dificuldades, existam relações conflituosas entre esses poderes pelas naturezas distintas desses poderes. E esses conflitos, no caso de presidencialismo multipartidários, é ainda potencializado, porque no caso brasileiro, no caso da América Latina, praticamente como um todo, você tem essa combinação de presidencialismo com multipartidarismo, em que o presidente ele sai das urnas, o presidente eleito ele sai das urnas quase que necessariamente na condição de minoria, né? Rarissimamente o presidente ele sai bancado com a maioria de cadeiras pertencente ao seu partido. Atualmente, por exemplo, o presidente Lula só desfruta de 13% de cadeiras. O Partido dos Trabalhadores do PT só tem 13% de cadeiras. Então, esse presidente é obrigado, para governar, de construir coalizões pós-eleitorais
Coalizões essas, muitas vezes, formadas por partidos que não têm uma ideologia comum, uma agenda comum, uma plataforma comum, visões de mundo distintas. Então, o custo de coordenação dessa coalizão é muito alta, você tem problemas de toda sorte. Então, eu vejo que conflitos entre o executivo e o legislativo como natural da própria natureza, do DNA do sistema político brasileiro. E para, vamos dizer assim, tornar esse jogo ainda mais complexo, como você mesmo reportou na sua pergunta, o desenho institucional do sistema político brasileiro emergiu da Constituição de 1988. Né? Naquela época, o legislador constituinte percebia que não era possível que o presidencialismo multipartidário pudesse funcionar com um presidente fraco, como era comum entre 1946 e 64. Era um presidente constitucionalmente muito fraco. Ele não tinha poderes de agenda, não tinha poderes constitucionais, não tinha poderes orçamentários, e aí, consequentemente, ele não se tornava atrativo para esse emaranhado de partidos para entrarem na coalizão do presidente e tornar esse presidente majoritário depois das eleições. Então, a fórmula encontrada pelo legislador constituinte para gerar governabilidade e gerar, vamos dizer assim, capacidade do presidente governar, foi transferir poderes para o presidente. O presidente ficou muito poderoso. Ele adquiriu medidas provisórias, poderes orçamentários, de só legislar, só o presidente pode iniciar a peça orçamentária, matérias administrativas. Ele adquiriu veto parcial, além do veto total. Quer dizer, poderes, inclusive, de influenciar na própria rotina do legislativo ao pedir urgência. Quer dizer, uma série de poderes. Com isso, esses problemas de governabilidade foram superados. Entretanto, a dúvida que pairou para o legislador constituinte, Edmundo, foi, cara, se a gente vai empoderar esse cara, se a gente vai empoderar esse chefe do executivo, quem é que vai controlar esse cara? Quem é que vai controlar esse chefe do executivo? Quer dizer, se o presidente for capaz de montar maiorias legislativas, essas maiorias vão estar, vamos dizer assim, traduzidas também nas comissões parlamentares de inquérito. Quer dizer, o presidente vai ser majoritário nessas comissões investigativas. Logo, o legislativo não vai ter condição de impor limites a esse presidente. Então, o legislador constituinte teve uma saída muito interessante, que foi dizer, olha, dado que o próprio legislativo será incapaz de controlar esse presidente forte, a saída para que a gente consiga gerar algum tipo de controle quando esse cara desvia, quando esse presidente, quando esse grande ator político poderoso vier a desviar, não só desviar do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, mas também desviar na própria política, vamos dizer, começar a implementar políticas diferentes do que o legislador deseja, existe um controle externo capaz de dizer não para esse presidente. Então, o legislador constituinte, Edmundo, também transferiu muitos poderes para o judiciário, especialmente a Suprema Corte, para o Ministério Público. Né? Então, constituiu um Ministério Público com muita independência, com muita autonomia, um judiciário com muita autonomia, com muita independência, tribunais de contas, controladorias, quer dizer, criou um arsenal de instituições de controle capazes de interferir também no jogo político. Então, imagina só, como a sua pergunta, por que tanto conflito? Porque a gente tem, além do presidente e do legislativo, que tem legitimidades duais, inclusive, porque são eleitos de forma independente, você também tem um outro conjunto de atores políticos não eleitos, certo? Que tem capacidade também de interferir nesse jogo. Então, se torna muito complexa a engenharia de funcionamento do presidencialismo multipartidário. Entretanto, ao invés de perceber isso como uma crise ou como algo disfuncional, certo? Eu interpreto esse jogo como fazendo parte dessa escolha do legislador constituinte. Então, no momento em que o judiciário ele se percebeu poderoso, especialmente a partir de casos enigmáticos, como, por exemplo, o julgamento do caso do Mensalão, durante o próprio escândalo do Petrolão e o desdobramento da Lava Jato. Quer
Quer dizer, e vários casos de políticos com foro privilegiado, porque a Suprema Corte brasileira não é apenas uma corte constitucional, ela também é uma corte revisora, uma corte que ela também tem poderes, e também ela tem poderes, vamos dizer assim, de criminais, vamos dizer assim, de impor penas criminais a políticos e pessoas que têm foro privilegiado. Então, quer dizer, é uma corte muito poderosa. Então, quando essa corte foi chamada para exercer esse poder, ela tem exercido na sua plenitude. Isso tem gerado a sensação de exagero, tem gerado a sensação, a percepção de que a corte ela cruzou o sinal, ela interfere demais na política, mas a interpretação que eu e o Marcos fazemos no nosso livro é que isso fez parte do desejo do legislador constituinte. O legislador constituinte, quando delegou esses poderes para a Suprema Corte, ele não o fez, vamos dizer assim, estabelecendo, Edmundo, um roadmap, vamos dizer assim, uma cartilha onde a Suprema Corte poderia e não poderia atuar, mas deu uma delegação, uma superdelegação, meio que em branco, para que a interpretação desses poderes fosse dada pelos próprios juízes, pelos próprios ministros. Então, essa superdelegação, em algum momento, foi útil para os políticos, né? Porque, em última instância, quando a Corte estabelece esse papel de controlador, que originalmente deveria ser do legislador, o legislador fica feliz com isso, mas quando, de certa forma, a Corte começa a cruzar um suposto sinal de interesse do legislador, ele se incomoda com isso e, de certa forma, quer sinalizar que esse judiciário se autocontenha. Então, é dessa forma que eu tento entender esse jogo. Eu acho que, espero que tenha ficado claro. Foi longa a minha resposta, mas eu espero que tenha ficado claro. Não, ótimo, ótimo. É um problema complexo, exige respostas complexas, né? Não dá para esperar que a complexidade seja respondida embora tenhamos aí experiências recentes no Executivo que achavam que problemas complexos eram resolvidos com Mas é interessante, Edmundo, essa sua pergunta também, porque eu acabei de fazer uma pesquisa com um aluno de doutorado da Fundação Getúlio Vargas, André Medeiros, em que a gente perguntou aos próprios legisladores, nós fizemos um survey com os legisladores, em torno de 150 parlamentares responderam esse survey, e perguntamos a ele justamente se ele preferiria uma Suprema Corte muito ativa ou uma Suprema Corte menos ativa, certo? E, na média, a maioria dos parlamentares que nos responderam, a maioria dos nossos respondentes, de fato, preferiram uma Suprema Corte menos ativa. Mas aí a gente pergunta a esse legislador por que esse legislador, que supostamente preferiria uma Suprema Corte menos ativa, por que esse legislador não tomava iniciativas que, de certa forma, estabelecesse regras para que essa corte pudesse atuar de forma menos ativa de acordo com a preferência deles. E a gente fez, vamos dizer assim, cenários em que o legislador preferiria uma corte menos ativa ou mais ativa em várias políticas comportamentais, como, por exemplo, aborto, casamento de pessoas do mesmo gênero, ou mesmo quando a corte interfere nas regras eleitorais, ou interfere nas emendas dos parlamentares, como você se referiu na sua pergunta inicial. E é interessante que a única área em que existe uma diferença estatística entre aqueles que defendem uma corte menos ativa para uma corte mais ativa é justamente quando o judiciário mexe nas emendas individuais. Nenhuma outra área de política é crível a ameaça do legislativo de certa forma, impor algum limite na Suprema Corte. E foi justamente nesses últimos 15 dias que ocorreu esse imbróglio aí, né, entre o
o ministro Flávio Dino, que tomou uma decisão liminar referendada por unanimidade pelo plenário da Corte, sustando a execução das emendas impositivas, as emendas PIX e as emendas de comissão, que, de certa forma, careciam de transparência, careciam de projetos que justificassem, que tivessem uma justificativa técnica e que, de certa forma, dificultava aos órgãos de controle, como tribunais de contas, controladorias, acompanhar a execução desse recurso público. E até recentemente, a semana passada, eu acho que foi essa semana, inclusive, ocorreu uma reunião importante no próprio Supremo, em que o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, convidou os ministros do governo Lula e também os presidentes da Câmara e do Senado para tentar encontrar um acordo. E parece que saiu uma solução minimamente negociada, embora, para mim, ainda não está muito claro quais os termos desse acordo, porque, inclusive, vão ter reuniões de trabalho para definir os parâmetros específicos em relação a essas emendas, mas, de toda sorte, é uma iniciativa que procura, vamos dizer assim, aproveitar essa janela de oportunidade para procurar uma solução de consenso em relação a esse conflito, né? Professor, gostaria de ter acesso a essa pesquisa depois, se for possível. Interessante esse survey, essas perguntas aos parlamentares. Eu acho que é fundamental para a gente entender um pouco desse atual conflito, né? Esse atual... O professor Carlos Pereira tem uma visão, eu não diria otimista, porque o pesquisador ele não é otimista nem pessimista, né? Ele traz os dados reais, mas é uma visão interessante de, até contra majoritária, muitas vezes na academia, de achar que o conflito não é uma questão de trazer dificuldades, né? Uma questão natural do próprio sistema colocado. Mas, só me permite rapidamente, eu sei que o tempo voa muito, não quero atrapalhar seu raciocínio, mas eu me lembro, professor, que em 1993 eu votei pelo sistema a forma de república do governo brasileiro. Né? Então... Não, mas pode lá. Eu me lembro, em 93, 21 de abril de 1993, votamos lá, eu votei. E a maioria da população, na forma de república e não monarquia, tinha essas duas opções, e eu votei, estou falando meu voto, no sistema de presidencialismo e não parlamentarismo, que eram também os dois sistemas que tinham. Eu hoje vejo meio que um parlamentarismo, sei que minha visão não está muito míope. E tem um outro detalhe também que eu gostaria só de comentar, se vocês quiserem abordar. O orçamento secreto é meio que uma afronta à democracia, não é não? Não resta dúvida. Me permite só complementar? Desculpa, Edmundo. Não, me permite só complementar. É justamente isso. Primeiro, a gente tem uma Constituição de viés parlamentarista. Talvez, me parece, me corrija se estiver errado, mas isso foi decidido, como Nogueira trouxe, dentro de um plebiscito, né, dizendo se você prefere um regime parlamentarista ou republicano, ou presidencialista, um presidencialismo. Né? O nosso colega, nosso amigo Sérgio Abrantes definiu como, inclusive entrevistamos ele aqui, né, Nogueira, e definiu como presidencialismo de coalizão. Talvez hoje tenha mudado um pouco, mas dentro dessa linha do Nogueira, e o que eu estou pensando é o seguinte, desse viés parlamentarista, se é que a Constituição assume esse viés parlamentarista, e um Congresso bastante robustecido de recursos, né, nessas emendas, e definindo muitas vezes o orçamento. Isso não mudou o jogo do Brasil agora recente. Essa questão, né, de trazer muito recurso e muito empoderamento das decisões do Congresso de orçamento. Né? Como o senhor citou aí, dentro das perguntas acadêmicas, da pesquisa, a única questão que eles ficam mais afligidos é a questão orçamentária. Né? Então, assim, talvez esse seja o grande chave do poder, ou maior ou menor, do Congresso. De certa forma, as pessoas confundem, vamos dizer assim, esse parlamentarismo vamos dizer assim, com um parlamento mais ativo, né? Na realidade, o sistema político brasileiro é presidencialista. Existem, inclusive, outras combinações de legislativos muito mais fortes. Por exemplo, no caso americano, o presidente é constitucionalmente muito fraco no sistema presidencialista bipartidário,
em que, particularmente na questão orçamentária, Nogueira, toda a peça orçamentária é elaborada e ela é decidida pelo Congresso. E o presidente não tem nenhuma liberdade para executar o orçamento diferente do que foi decidido no parlamento. Quer dizer, você tem a maior democracia do mundo, presidencialista, em que o Congresso tem a totalidade discricionária de elaborar a peça orçamentária e decidir a peça orçamentária sem a interferência do presidente, certo? E mesmo assim, nós não chamamos o presidencialismo americano de parlamentarismo. Ou seja, o presidente é constitucionalmente muito mais fraco do que o nosso, o parlamento é muito mais forte do que o nosso, e mesmo assim nós não confundimos o presidencialismo americano com o parlamentarismo. O parlamentarismo dispõe de mecanismos muito eficazes que dotam o sistema de flexibilidade que o presidencialismo não tem, como o voto de confiança ou o voto de desconfiança, a dissolução do parlamento no meio do mandato, ou mesmo se o primeiro-ministro, o chefe do executivo, ou o chanceler, no caso alemão, perde a confiança do parlamento, ele é substituído a qualquer hora e a qualquer tempo, sem uma crise institucional. Quer dizer, é muito mais flexível. Tanto o parlamento como o chefe do executivo tem a mesma origem, é caracterizado pela unificação de poder. E nós somos caracterizados pela separação de poder. Então, eu não vejo o sistema político brasileiro como um sistema, vamos dizer, parlamentarista. É um sistema em que o próprio parlamento dotou o presidente de alguns poderes, mas que esses poderes não podem ser interpretados como camisa de força. Quer dizer, novas gerações de políticos podem fazer ajustes ao longo do tempo. Então, não existe uma receita de bolo, não existe uma receita de bolo, nenhum sistema político ideal a ser seguido. Vamos dizer assim, a tal modelo ele funciona melhor, então ele tem que ser seguido. Porque os sistemas políticos são um fruto das escolhas de tentativa e erro históricas de cada sociedade, né? E, obviamente, os políticos que vão escolher seus sistemas políticos, eles o fazem levando em consideração os seus próprios interesses. Então, é meio que endógeno esse jogo. Então, a gente não tem um marco zero em que políticos completamente isentos vão fazer um desenho supostamente ideal de que o sistema político vai funcionar dessa forma. Não, o jogo está sendo jogado e está sendo reformado ao tempo em que é como se você tivesse uma partida de futebol e que você mudasse a regra do jogo ao tempo em que o jogo estivesse sendo jogado. Entendeu? Então, assim, isso é fruto de adaptações. Então, não tem uma regra de dedo ou em última instância, um suposto ponto ideal. É dessa fricção, desse conflito quase que cotidiano em que sistemas políticos podem alcançar certos graus de equilíbrio e oferecer soluções para os problemas da sociedade. O mais importante é saber se, vamos dizer, esse desenho institucional gera, primeiro de tudo, estabilidade democrática, e eu acho que o nosso sistema tem gerado isso, né? Tem dado demonstrações efetivas de que a democracia ela é autossustentável, ela está em equilíbrio nesse sentido, vamos dizer assim. Qualquer alternativa fora da democracia, ela não é preferida pela maioria dos atores políticos e agentes econômicos. Quer dizer, nesse sentido, a democracia está em equilíbrio. Essas interpretações que identificavam que a democracia brasileira estava ameaça, na nossa opinião, tanto minha como de Marcos, no nosso livro, partem do pressuposto equivocado de interpretar esse jogo apenas sob a lógica do agressor, ou seja, do populista eleito ou com um perfil autocrata, que uma vez no poder iria, de forma insidiosa, concentrar mais poderes e enfraquecer os controles. E isso a gente mostrou que não existiu no Brasil. Quer dizer, mesmo diante de governos com perfil claramente populista e alguns deles autocráticos, o jogo democrático tem sobrevivido, tem dado respostas, tem imposto limites
aos governos de plantão. E mais do que tudo, temos uma sucessão de episódios eleitorais justos, competitivos, limpos, sem fraude, onde o vencedor leva o jogo, o perdedor, vamos dizer assim, mesmo não reconhecendo a derrota, coloca o rabo entre as pernas, começa a jogar o jogo de novo, esperando ser vencedor no futuro. Quer dizer, existe muita incerteza e muita competição, existe um calendário eleitoral muito estável no Brasil. Quer dizer, nós temos uma democracia, de fato, que funciona de forma equilibrada. Por mais que, para o nosso gosto, ou para o gosto de alguns, não funcione de forma ideal. Mas a pergunta que fica aqui, e infelizmente eu vou ter que concluir, porque eu tenho outro compromisso, mas a pergunta que eu lançaria para vocês e para os ouvintes de vocês existe algum sistema ideal a ser seguido? Existe algum modelo que seria supostamente superior a esse jogo? A resposta que eu e o Marcos ofertamos é que não. É que cada sociedade vai escolhendo aqui ou acolá, nas entranças e saliências das disputas políticas, desenhos que, de certa forma, contemplem os interesses que estão em jogo e ofereçam soluções a esses conflitos de forma não violenta. E, nesse sentido, o Brasil tem dado mostras de que o sistema político é estável e não só isso, tem gerado, por exemplo, equilíbrio macroeconômico, né? Desde o Plano Real tem dado respostas eficazes, governos que desviam disso são politicamente e eleitoralmente punidos ou são colocados fora do jogo através de impeachment. Quer dizer, isso é uma outra coisa. Tem diminuído desigualdade, tem diminuído pobreza. Quer dizer, é um sistema político que tem funcionado relativamente bem, em que pese gerar essa sensação de mal-estar, porque o jogo ele é interpretado, ele é percebido por uma parcela grande da sociedade como um jogo sujo, como um jogo em que os políticos só pensam neles, mas essa mesma percepção ela também é obtida em várias outras democracias, inclusive democracias mais antigas, como nos Estados Unidos, na Europa, na França, na Inglaterra. O eleitor médio desses países, se você for perguntar se eles estão satisfeitos com a democracia desses seus respectivos países, uma grande parcela desse eleitor ele vai dizer que não, ele vai dizer que também tem uma sensação negativa sobre a democracia dos seus países. Então, necessariamente, uma democracia, para funcionar na sua plenitude, não necessariamente precisa de democratas, né? Porque as próprias regras do jogo e as próprias rotinas e procedimentos democráticos, elas geram um equilíbrio perpétuo, não eficiente, mas que, de certa forma, consegue se equilibrar ao longo da sua história. Professor, muito bom ouvir tudo isso. Mas, se você me permite, só uma última pergunta. Eu sei que o senhor tem um compromisso agora, mas eu não posso sair sem um ano eleitoral complexo também, sem fazer essa pergunta. Mas, em rápidas letras, vivemos agora uma questão municipal relevante, né? A eleição no Brasil todo. São Paulo, ali empatado o jogo. No Rio está bastante definido. Mas, enfim, tem perguntas que faria sobre isso também, mas eu queria fazer uma especificamente. Aqui na região nossa, muitos dos políticos que estão na frente das pesquisas, eles têm perfis, não são centristas, eles têm definições partidárias, mas se você olha para eles, você não define se é direita ou esquerda, se ele é bolsonarista ou lulista, ou qualquer coisa que a polarização nos traga. Ele é uma pessoa que está ali, um ser político que está transitando essas duas questões. Cidades médias, como Campos, isso tende a ser mais natural. Cidades maiores, isso tende a ser... Até o próprio Aquest, né, fez esse paralelo, do Felipe Nunes lá. As cidades maiores tendem a ser mais a polarização esquerda-direita tende a ser mais definitória, né? Aqui não, cidades médias não. Mas queria saber exatamente isso. Na sua visão, o perfil do político de cidade média ou cidade menor vai ser esse perfil mesmo? O Brasil olha para os municípios, o eleitor,
quer alguém que seja mais pacifista, mais equilibrado, ou você acha que a tendência de polarização ainda continua, persiste, e essa eleição vai mostrar isso? As eleições municipais, elas, no Brasil, elas têm uma característica, vamos dizer assim, muito específica, em que a política nacional ela interfere relativamente baixa nessas eleições municipais, né? Então, assim, por vários motivos, né? Vários partidos, por exemplo, não lançam candidatos a prefeito, priorizam uma trajetória legislativa, ou não lançam candidatos a presidente, priorizam uma candidata legislativa, mas lançam candidato a prefeito. E candidatos partidos que lançam candidato a prefeito e que têm um desempenho pífio em vários municípios, têm, por exemplo, um desempenho excelente nos seus candidatos a presidente nas eleições subsequentes. É o caso, por exemplo, do PT. O PT não lançou candidatos a prefeito nas eleições anteriores, ou mesmo quando lançou, teve um desempenho muito ruim, mas Lula venceu em 2022 nesses municípios que não tinham candidato a prefeito, e vice-versa. Então, a correlação é muito baixa entre o desempenho eleitoral nas prefeituras e o desempenho eleitoral na presidência da República. Então, assim, é muito provável que essa polarização que a gente identifica na esfera federal, na esfera nacional, não se reproduza na esfera municipal, nem mesmo, vamos dizer assim, nos municípios grandes. Agora, você mesmo citou São Paulo, a capital, com um crescimento surpreendente do Marçal, na realidade, está havendo a quebra, inclusive, da polarização, porque Marçal não está sendo bancado pelo presidente Bolsonaro, é um completo outsider. Se a gente fosse esperar em São Paulo que a polarização nacional se reproduzisse, a gente esperaria um segundo turno entre Boulos e o atual prefeito Nunes, e o que está se desenhando não é isso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em que pese o atual prefeito ter o apoio do presidente Lula, o Eduardo Paes está longe de ser um candidato que seja identificado com o PT, ou seja identificado, ou tenha uma identidade petista. Pelo contrário, em Recife, por exemplo, em que o prefeito João Campos está concorrendo à reeleição, não tem para ninguém, ele está com quase 80% de indicação de voto, provavelmente será o vencedor do primeiro turno. Quer dizer, são 3 exemplos de grandes centros urbanos no Brasil e que não necessariamente essa polarização na esfera nacional irá se reproduzir, né? Então, eu acho que a dinâmica municipal obedece uma lógica própria, não necessariamente ancorada em cima desses pilares nacionais. Graças a Deus por isso, se me permite. Graças a Deus por isso. Essa polarização é tensa. Foi um grande prazer participar dessa conversa com vocês, tá? Espero poder participar em outros momentos e boa sorte para vocês e para os ouvintes. Para nós. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ficamos com gostinho de quero mais. Forte abraço. Obrigado. São 7h39. Nós conversamos ao vivo aqui com o professor Carlos Pereira, professor titular de Ciência Política da FGV e também colunista do Estadão. Nós precisamos só fazer uma pausa rápida aqui nesse programa. Na sequência, a gente volta então com aquela dinâmica de abertura com as manchetes do portal folha1.com.br e aí sim, com algumas análises e alguns assuntos aqui pertinentes ao nosso canavial, como dizia o Capi, sempre lembra aqui o Aloysio Abreu Barbosa. São 7h40, o Folha no Ar, que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com o apoio de Radmed. E olha, nesse bloco agora já tem aqui uma super dica, né, para você fazer aquele investimento, para você fazer, né, tomar uma decisão importante na hora de fazer um investimento, coisas importantes para o seu futuro, para o futuro da sua empresa, da sua família.
com o seu patrimônio, fique atento, hein? A Nauta XP tem sempre os melhores profissionais especializados, sempre atentos aí a todos os movimentos pelo mundo, né, do que vai acontecer e tentando antever aí, né, todas as possibilidades de melhor investimento com maior segurança. Confira aí a dica e a gente volta a seguir. Nauta XP Investimentos.